Sr. Presidente, quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer os esclarecimentos que já aqui foi dando, ainda que, Sr. Ministro, nós não nos possamos sentir satisfeitos com os esclarecimentos que foi dando. E vou procurar, Sr. Ministro, colocar-lhe questões muito concretas para que a resposta possa ser o mais objetiva possível. Vou procurar até facilitar a resposta ao Sr. Ministro, no sentido de que possa responder se sim, se não. Mas, Sr. Ministro, queria começar por referir, isto é um bocado caricato, agora que estou uma palavra começa a banda a tocar lá atrás, mas estas coisas são assim. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro, na declaração inicial que fez, começou por aludir a notícias, confirmando a sua veracidade, e muitas das perguntas que lhe vou fazer, Sr. Ministro, é precisamente no sentido de procurar perceber se confirma ou não a veracidade das restantes. O Sr. Ministro disse que já foi tornado público que os e-mails que o Sr. Ministro recebia, também dezenas de outras pessoas os recebiam, confirmando uma das notícias que foi divulgada. E, portanto, nós vamos procurar confirmar a veracidade de muitas das outras notícias que foram também divulgadas sobre estas questões. E antes de começar a colocar as questões, Sr. Ministro, queria dizer o seguinte em relação ao despacho de acusação que recebemos. O Sr. Ministro diz que o seu nome não consta do despacho de acusação. E é um facto. O seu nome não consta no despacho de acusação. O que não significa que, no âmbito deste processo de crime, o Sr. Ministro não esteja eventualmente envolvido. E queria dizer-lhe porquê, Sr. Ministro. Porque, se o Sr. Ministro leu este despacho de acusação com tanta atenção como nós, verificará que nos pontos 95 e 100 da acusação faz-se referência ao envio de informações a, e cito, dirigentes do universo político-partidário, ponto 95, e dirigentes partidários, ponto 100 da acusação, sendo que não é identificado nenhum desses dirigentes partidários, remetendo-se aqui para os apensos de folhas 12, apenso 10, folhas 12, apenso 6, folhas 53, portanto, com a identificação de todos os apensos do processo, em que, presumimos nós, constam os nomes desses dirigentes partidários para quem estes e-mails foram enviados. E, portanto, não saberemos se algum dia chegaremos a ter ou não esta informação relativamente aos apensos, mas o que é facto, Sr. Ministro, é que há esta indicação de referência a dirigentes partidários, cujos nomes nós não conhecemos e, portanto, eventualmente, se viermos a ter conhecimento dos nomes dos dirigentes partidários a que se referem os pontos 95 e 100 da acusação, talvez possamos vir a ter alguma luz sobre esta matéria. Presumo eu, Sr. Ministro, e isto é presunção que faço decorrente das suas palavras, tendo recebido os e-mails que já disse que recebia, os e-mails com os clippings de Jorge Silva Carvalho, presumo eu que alguns desses e-mails possam estar incluídos nestes apensos. Mas, se quer que lhe diga até, Sr. Ministro, julgo que isso não será o mais relevante. Questões concretas. Queria saber se o Sr. Ministro se confirma ter promovido contacto entre Jorge Silva Carvalho e o jornalista Nuno Simas em 2010, quando Silva Carvalho era ainda diretor do CIED e o senhor era já secretário-geral do PSD. Queria perguntar-lhe também se trocou ou não com Silva Carvalho e Nuno Simas SMS acerca das notícias que iam sendo publicadas sobre as questões das secretas. Queria ainda colocar-lhe, vou procurar de forma pausada para que o Sr. Ministro possa ter a oportunidade de apontar todas as questões para que as possa responder, se confirma ou não ter tido, em março de 2011, um encontro, almoço, com Silva Carvalho e Luís Neves, e se nos pode dizer de que é que tratou o almoço que juntou dois responsáveis empresariais e um diretor de uma unidade orgânica da Polícia Judiciária. De que é que tratou esse almoço? Que matérias é que foram tratadas nesse almoço, e se eventualmente nesse almoço ou posteriormente Jorge Silva Carvalho lhe dirigiu algum pedido que pudesse justificar a resposta de que iria ver o que poderia fazer. Outra questão, Sr. Ministro, gostava de saber se recebeu ou não, um mês e meio depois desse almoço e já perto das eleições legislativas, o tal SMS com a indicação de 4 nomes para os serviços secretos, e se confirma ou não que aqueles 4 nomes indicados para o SIS e o CIED eram o de Luís Neves e Paulo Moraes para o SIS e
João Bicho e Filomena Teixeira para o CIED, se já depois das eleições recebeu ou não recebeu um SMS de Silva Carvalho relativamente, dando conta de diligências tomadas pelo Dr. Ângelo Correia, no sentido de condicionar ou influenciar decisões relativas aos serviços secretos, nomeadamente ao SIS. Gostaria que nos pudesse confirmar se o teor daquele SMS que recebeu no dia 29 de junho acerca das funções que iria assumir a então membro do Conselho de Fiscalização do CIRP, a deputada Teresa Moraes, e se o conteúdo desse SMS era ou não era de regozijo pelo facto de então membro de ir desempenhar funções que a impediam de se manter no Conselho de Fiscalizações, e se, confirmando-se todos estes SMS e o teor destes SMS e o quadro em que eles foram recebidos e enviados, se, enquanto secretário-geral do PSD, considerou tão irrelevante o teor destes SMS e a sua origem ao ponto de não informar o presidente do PSD e putativo primeiro-ministro já nessa altura. Sobre o outro conjunto de questões, Sr. Ministro, nomeadamente sobre as questões da admissão do seu adjunto, queria colocar-lhe 4 questões. Primeiro, os contactos daquilo que é a informação pública, os contactos que o seu adjunto Adelino Cunha estabeleceu com Jorge Silva Carvalho, diziam respeito estritamente a questões relacionadas com as suas competências no Governo. Porque tratava-se de uma matéria que tinha que ver com o funcionamento da Assembleia da República e, sendo o senhor Ministro dos Adjuntos Parlamentares, essa é uma matéria que está sobre a sua tutela e sobre a sua competência. E, portanto, tratando-se de uma matéria que tem que ver com a sua competência, eu gostava de saber, Sr. Ministro, se o seu adjunto não lhe deu conhecimento de estar em contacto com o ex-diretor do CIED relativamente àquela matéria que tinha a ver com o funcionamento da Assembleia da República e em concreto com a recepção de um envelope por parte da Assembleia da República que supostamente teria sido violado. Gostaria, Sr. Ministro, de saber, e esta é uma questão muito importante, quando é que soube daqueles contactos estabelecidos entre o seu adjunto e Jorge Silva Carvalho? E gostava, nomeadamente, de saber se soube dessa informação antes de ter respondido aqui na Comissão às perguntas que lhe foram feitas, tendo considerado irrelevante para a resposta que foi dada, nomeadamente à pergunta colocada pela Sra. Deputada Cecília Honório, aqueles contactos, considerando que Jorge Silva Carvalho já não era responsável do CIED, ou se, eventualmente, deu a resposta sem saber de que aqueles contactos tinham existido. Porque, Sr. Ministro, um adjunto que deixa a sua carreira profissional para assumir funções enquanto adjunto do Ministro de Assuntos Parlamentares e que depois parece agir de modo próprio em relação a questões que têm que ver diretamente com as áreas que tutela o Ministro do qual é adjunto, é uma tese muito difícil, de muito difícil aceitação, pelo menos da nossa parte. Porque se o adjunto decide ter estes contactos com o ex-diretor do CIED, se confirmarem então os contactos que foram feitos pelo seu adjunto com outros jornalistas, e gostava também que nos pudesse responder se lhe foi dada alguma informação nesse sentido, de terem sido estabelecidos contactos entre o seu adjunto e jornalistas, no sentido de abordarem algumas das questões sobre este episódio das secretas, porque a confirmar-se que aquele seu adjunto agiu de modo próprio, pergunta-se qual é que é o papel do Ministro dentro do seu Ministério. E, portanto, gostávamos de saber isto, Sr. Ministro, e a importância, a questão de saber quando é que o Sr. Ministro teve conhecimento é, de facto, muito relevante. Porque a audição do Sr. Ministro ocorreu no dia 15 de maio, nesta Comissão, e a demissão do seu adjunto veio a ocorrer apenas quando o processo judicial se tornou público, no dia 25, com um lapso temporal de 10 dias. E, sobretudo, perante a resposta que o Sr. Ministro deu, é muito difícil de acreditar que o Sr. Ministro que o adjunto não tenha preocupado em informá-lo, logo assim que saiu da audição, daqueles contactos que estabeleceu com Jorge Silva Carvalho. E se o Sr. Ministro sabia dessa informação no dia 15, ou muito perto do dia 15, o que é que justificou que a demissão viesse a ocorrer apenas no dia 25 e que o Sr. Ministro não tenha tomado medidas antes?
Por último, Sr. Ministro, duas outras questões que têm que ver com uma outra dimensão deste problema, e questões muito concretas. Queria saber até quando é que exerceu funções, já nos disse aqui que a sua ligação à Finertec, julgo que enquanto administrador de uma das suas empresas, terminou no dia 5 de maio. E eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, a pergunta é substancialmente diferente da afirmação que o Sr. Ministro já fez. Gostava de perguntar até quando é que exerceu funções ou atuou enquanto representante da Finertec, na qualidade de administrador ou noutra qualidade qualquer, se confirma ou não a assinatura de um acordo empresarial celebrado entre a Ongoing e a Finertec, tendo como seus representantes Jorge Silva Carvalho e Miguel Relvas, e quando é que esse acordo empresarial foi assinado. Acordo empresarial, entendam-se todos os atos preparatórios destinados à celebração do acordo empresarial. Já há uns tempos tivemos essa discussão a propósito de memorandos de entendimento, o que é que eles são e se significam ou não acordos empresariais, e portanto gostava de saber se confirma ou não a assinatura de um acordo empresarial ou de um ato preparatório de um acordo empresarial nestas condições, relacionado com estas duas empresas e tendo como representantes o Sr. Ministro e Jorge Silva Carvalho. E gostava também de saber, Sr. Ministro, se, relativamente aos e-mails que recebeu de Jorge Silva Carvalho, se alguma vez se deu conta de que aqueles e-mails que lhe eram enviados a si eram enviados a um conjunto vasto de outras pessoas, se alguma vez teve conhecimento de quem eram esses outros destinatários desses e-mails, e se alguma vez lhe foi transmitida por Jorge Silva Carvalho alguma informação que pudesse ter tido origem nos serviços secretos ou relativamente à qual tenha sido insinuado que tenha sido obtida por essa via. Ou seja, se a informação que obteve ou que foi recebendo de Jorge Silva Carvalho, se alguma vez lhe foi transmitida a ideia de que essa informação podia ter origem nos serviços secretos. São estas as perguntas que tinha para lhe fazer, Sr. Ministro. Obrigado.